pessoal que veio da aula do Marcelo, né? Bora começar. Qual foi o tema da nossa aula passada? Currículo, professora. Eu faltei, professora. Faltou, né, Ana? Não chegou a assistir, Ana? Não, né? Não tinha, eu tive que ficar um pouco mais no meu trabalho. Eu trabalho por conta, não é todo dia. Mas o dia que eu precisei ir para lá, eu acabei me atrasando. Entendi, não tem problema. O importante é a gente estar aqui, né? A Laura falou currículo, não é isso? Falei. Gente, ó, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, tudo que tiver que ser prático, a gente vai fazer quando voltar, tá bom? Então, por exemplo, o currículo, nós temos com a professora Simone a aula prática. Então, assim, vocês não vão ficar sem fazer o currículo, tá? A gente vai ter essa aula para realizar isso aí, vocês colocarem esse conteúdo. Então, que a gente aprende as orientações, a estrutura, os tópicos, o que é importante ter, mas depois a gente vai conseguir aplicar isso na prática, com certeza, tá bom? Então, porque até a intenção nossa é você saber fazer o seu próprio currículo, parar de ficar dependendo dos outros ou desses lugares que montam o currículo, tá, gente? A gente ser mais independente, fazer o currículo com as informações que a gente acredita que é mais relevante, né? Então, tem um pouco dessa independência, a gente vai fazer isso, tá? Deixa eu só fazer a chamada aqui rapidinho, senão eu esqueço. Então, Ana Paula está presente, Antônio Marcos presente, Carleandra, vamos lá, Laura, Nananã, Rodrigo. Só vocês três. Cadê a Thelma, hein? Thelma não veio hoje? Thelma não veio? Nem deu notícias? Vamos começar, pessoal. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai trazer a estrutura de uma entrevista. Na verdade, eu quero começar mostrando para vocês. Claro que não é toda empresa que funciona assim, tá, gente? Mas hoje a gente já vai começar a ver aqui qual é a estrutura padrão de um processo seletivo, tá? Vocês vão ver quantas etapas que tem aqui, tá bom? Deixa eu colocar para compartilhar. Vamos lá, então? Então, vamos começar a ver aqui. Primeira coisa, a empresa precisa de um profissional para o setor X, né? Primeira coisa que um setor de RH faz é anunciar a vaga, certo, gente? Olha, algumas empresas, antes de anunciar para captar gente de fora, algumas empresas fazem processo seletivo interno. O que é o processo seletivo interno? É aquele processo seletivo onde você vai escolher entre os seus próprios colaboradores que estão em outros setores, em outras funções, quem tem um perfil ali adequado, capacitado para exercer aquela vaga, tá? Não é toda vaga que abre processo seletivo interno, ok? Mas eu acho super importante as empresas quando fornecem isso, tá, gente? Porque isso fortalece o vínculo do colaborador. O colaborador começa a entender que é possível ele crescer, que é possível ele montar carreira, tá? Então, o processo seletivo interno, ele tem essa importância. Mas não deu certo, vamos supor que não tem ninguém capacitado, né, de acordo com o que a empresa quer para aquele cargo, vamos anunciar a vaga, tá? A empresa pode anunciar nas mídias sociais, né? Hoje a gente vê empresa anunciando em Facebook, LinkedIn, eu já vi até Instagram, o pessoal anunciando vaga, tá? A empresa também pode anunciar, por exemplo, em um jornal, num site, um diário da região, aqui, né? Se a gente pegar a região de Rio Preto, tá? Então, o primeiro passo é fazer essa vaga ser conhecida
possíveis candidatos aqui para a vaga, ok? Fez um anúncio, tal, deu um tempo ali, é o momento de analisar o que chegou, tá? Isso aqui, gente, demanda um tempo bem legal, assim. Aqui é o chato, porque aqui você tem que olhar o currículo e o currículo, ele já tem que me passar aquelas informações se serve ou não para o perfil. Por isso que um currículo bem feito, nessa análise aqui, gente, às vezes eu conheço pessoas que não conseguem uma oportunidade, mesmo tendo o perfil certo, porque o currículo dele não ajuda. Então, o entrevistador, o empregador ou né, a pessoa que está trabalhando ali na área da seleção, ela vai olhar o currículo dela e o currículo dela não consegue transmitir as informações necessárias. Às vezes, um currículo ali, você pode perder uma oportunidade por não saber fazer um currículo bacana, um currículo bem feito, um currículo transparente, onde fique claro as suas habilidades, onde fique claro as suas experiências, né? Então, análise do currículo, da análise do currículo. Algumas empresas vai salvar os currículos que têm a ver com a vaga e depois, com os demais, vai salvar para outras possíveis oportunidades. E aí depende da empresa, tem empresa que descarta, tá? Descarta no sentido de não utilizar mais, arquiva, tá bom? Descarta é uma palavra feia, arquivo, né? Mas, enfim, vai do tamanho dessa empresa, se tem vários setores, às vezes aproveita um currículo que veio para uma vaga para uma outra vaga, enfim, tá? Então, análise de currículo. Se tiverem dúvida aí, levanta a mão, tá bom, gente? Se quiser fazer pergunta. E aí a gente tem a triagem. O que é a triagem aqui, pessoal? Aqui é o momento que eu vou entrar em contato para levantar mais informações do perfil dessa pessoa antes de chamar para a entrevista. Até por questão de tempo, certo? Até por questão de você também ter respeito pelo candidato, fazer o candidato às vezes se deslocar para ir na empresa, para poder ser entrevistado, né? Gastar gasolina, gastar passe, e aí sendo que era uma informação que se você tivesse ligado, você pegaria essa informação. Então, assim, é meio desnecessário. Hoje a gente tem vários tipos de empresas que adotam formatos diferentes de processo seletivo. Algumas não fazem triagem, manda todo mundo, do jeito que olhou mais ou menos ali o currículo, manda todo mundo, senta todo mundo numa sala, né, e ali faz a captação. Mas eu, sinceramente, eu acho a triagem extremamente assertiva. Ela dá um pouquinho mais trabalho, né? Porque você vai ligar para a pessoa, porém você só vai realmente agendar, mesmo que seja uma entrevista coletiva, mas você só vai agendar com quem realmente está interessado na vaga. Eu acho isso super importante, tá? Na triagem ali eu consigo, por exemplo, já passar informações da vaga para a pessoa, né? Então a gente está com oportunidade. Eu vi que você trabalhou na empresa X, porém está faltando a informação do tempo, foi registrado, você tem referência, né? Olha, aqui a nossa oportunidade precisa que você tenha disponibilidade para viajar. Você tem essa disponibilidade? Qual que é a sua pretensão salarial? Isso são perguntas que eu posso fazer numa triagem, tá? Antes de chamar o candidato. Então, a pretensão do candidato é 2 vezes, né, de salário, 2 vezes o que a vaga paga. Por que eu vou agendar ele, gente? Sendo que a minha empresa não vai chegar naquele valor. Então, são informações que dá para matar ali por telefone, tá? Algumas empresas fazem triagem por e-mail também, tá, gente? Existe. Aliás, tem gente que faz todo o processo seletivo por e-mail, o candidato só vem no dia da entrevista e tudo já foi triado, tá? Vai muito do quais são as ferramentas que essa empresa utiliza, ok? Fez a triagem aqui, a gente vai, então, agendar aqui agendar para entrevista de emprego, ok? Vou só dar uma desativadinha no som para você não ter ruído. Agendou a entrevista, pessoal? Acontece a primeira fase. Qual que é a primeira fase?
é a entrevista comportamental. Certo? Nós vamos ver mais na frente, com detalhes, o que é uma entrevista comportamental. O nome já denuncia, né? Entrevista comportamental é o momento onde você vai avaliar um colaborador, relacionando todos os aspectos da função com o perfil comportamental dele, certo? E mais importante do que isso, avaliar o perfil comportamental dessa pessoa com o que a empresa espera de comportamento da parte dos seus colaboradores. Para quê? Para a gente não ter problema. Então, a empresa valoriza comportamento X, eu vou avaliar para ver se aquele candidato tem tendências para aquele tipo de comportamento. Quanto mais eu contrato pessoas que é parecido com a ética daquela empresa, mais chance eu tenho de reter aquela pessoa, de não ficar toda hora saindo e entrando gente, né? Então, a entrevista comportamental, ela tem essa responsabilidade, tá? Fiz a entrevista comportamental, vi as habilidades dele, né? Ele foi bem, aí não é toda empresa, tá? Mas empresas de grande porte, bem estruturado, vai fazer uma avaliação. Por que, gente, que a gente faz uma avaliação psicológica? A avaliação psicológica é para saber se a pessoa tem, por exemplo, as habilidades cognitivas certas para o cargo. Então, imagine um motorista. Vamos lá, preciso contratar um motorista. Fiz a entrevista comportamental, ele é educado, fala bem, tem boa postura, então vai atender bem o meu cliente, pá, né? Só que eu vou fazer um teste psicológico, por exemplo, para avaliar o nível de atenção dele. Por que eu tenho que avaliar o nível de atenção? Às vezes a carga, né, o produto ali daquela empresa é extremamente delicado, então precisa de uma pessoa concentrada, atenciosa ali, e aí o nível de atenção vai denunciar nesse teste, tá bom? Então eu posso, por exemplo, verificar o nível de atenção, eu posso verificar também, vamos supor que o meu cargo exige que a pessoa tenha que ter um raciocínio lógico, assim, bem acentuado. Então, um teste psicológico que vai avaliar o raciocínio daquela pessoa vai denunciar se ela tem capacidade para exercer a função, tá? Então, assim, não é que o teste psicológico vai ficar diagnosticando o que as pessoas têm, tá, gente? Tudo bem, as pessoas ficam um pouco ansiosas, mas essa não é a proposta. A proposta é saber se você tem uma estrutura mental adequada, né, para o trabalho. Você não vai pegar ninguém no meio do expediente e meter a faca, né? Então, saber se você está com equilíbrio ali psicológico, emocional, básico, claro que ninguém está mega equilibrado, né? Mas o suficiente para conseguir trabalhar, tá bom? E aí, passou bonitinho, agora a gente vai enviar esse candidato para o gestor do setor que precisa. Então, vamos supor que eu estou contratando um assistente administrativo para trabalhar no departamento pessoal. Quem vai fazer a entrevista técnica? O chefe direto desse cargo. Se é o supervisor ou o coordenador, é para ele que eu vou mandar. Tá? Por que a entrevista técnica? Porque aqui é o supervisor, é o coordenador daquele setor, que vai avaliar a habilidade técnica. Porque, gente, o RH não sabe de tudo. Imagina um RH tendo que saber se a pessoa conhece fiscal, se a pessoa conhece TI, não tem como saber todas as áreas. Então, o gestor daquela área vai avaliar, tá? Passou, foi para, né, contratação, e aí a gente vai começar todo o processo que vocês estão aprendendo com o Marcelo. Documento, procedimento para admissão, aí entra, né, o setor do departamento pessoal, tá? Vocês querem fazer algum comentário? Tem alguma dúvida aqui do caminho que percorreu esse processo?
Alguém tem alguma dúvida, gente? Por enquanto, tranquilo. Oi? Por enquanto, tranquilo. Por enquanto, tranquilo, né? Não é, só para deixar claro, gente, não é toda empresa que faz todas essas etapas, tá? Vai muito da empresa. Tem lugar que vai olhar para você, te adorar e te contratar, ótimo. Fico meio com medo, mas tudo bem. Né? Vai muito da cultura da empresa, tá bom? Então, algumas vão, por exemplo, considerar muito a entrevista comportamental. Outras vão só fazer por fazer mesmo. Ah, vamos fazer porque tem que estar no papel, né? Mas, na verdade, é o supervisor que tem que olhar na cara do candidato e ver se gostou ou não. Acontece, tá, gente? Então, assim, vai muito da cultura, de quem são os gestores dessa empresa, como é que eles contratam, qual que é o critério que utiliza, tá? Você não precisa ser formado em psicologia para você desenvolver um critério. Você precisa se dedicar para você conseguir encontrar o melhor perfil possível para o cargo ali, tá? Se você se dedicar, é claro que com conhecimento ajuda muito, mas a dedicação, o estudo, o cuidado, ajuda muito a fazer uma boa escolha, tá? Qual que é a importância disso aqui, gente? A importância disso aqui está no equilíbrio do quadro de funcionários. Uma empresa que sofre de desequilíbrio, a gente chama de índice, tem um índice que mede, que é o turnover. Não sei se vocês já ouviram falar. O turnover, ele é responsável por indicar qual é o nível de processos de admissão e demissão daquela empresa. Quanto mais alto é o turnover, significa que aquela empresa está em desequilíbrio, tá? Então, um cargo que não para ninguém precisa ser avaliado pela empresa, precisa ser avaliado. Será se é a empresa que não está legal? Ou às vezes a empresa está bacana, mas o perfil que está contratando que não está certo. Então, assim, percebe que eu posso fazer toda uma busca para saber onde está o problema? Vocês conseguem pensar nesse caso? Sim, não, talvez. Estou vivo, professora. Tranquilo. Tranquilo, Sim! né? Então, esse aqui é o procedimento básico, tá? Então, ai, nossa, por que eu tenho que estar voltando na empresa toda hora? Nossa, me liga, depois me chama de novo. Porque às vezes você está passando por um monte de etapa, tá, gente? Então, a gente tem que ver que dependendo da empresa, ela vai ter várias etapas para ser cumpridas. E faz parte, tá? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Estou só salvando aqui, que depois eu vou jogar no grupo essa imagem no slide. Então, vamos descobrir aqui. Então, a gente tem um tipo de entrevista que é comportamental, certo? Marcos, lê para mim o que é entrevista comportamental. O celular é triste, hein? O celular para mim ler é triste. Oi? O objetivo é avaliar se a personalidade e as habilidades do candidato estão de acordo com a posição e cultura da empresa. Além disso, a empresa também quer verificar se você, de fato, já teve experiências que comprovam que você conseguirá lidar com os requerimentos da função. Isso. Então, estou contratando um vendedor. Você está lá contratando. Você vai ter que olhar algumas habilidades comportamentais. Uma delas é a comunicação. Imagina um vendedor que tem dificuldade de se comunicar. Imagina. Imagina um vendedor, principalmente se for uma venda que ele tem que trabalhar muito bem e ele não tem persuasão. Ele não consegue, entendeu? Não vai, né? Então, é uma habilidade comportamental. Imagine que eu estou contratando alguém para a área administrativa que vai fazer um trabalho financeiro com planilhas. E aí essa pessoa não para quieto. Essa pessoa está falando assim, né? Para se mexer. Olha, você não precisa nem fazer teste. A pessoa não para quieto,
te atropela, fala sem parar, foge do assunto assim do nada. Você já percebe que é uma pessoa bacana, mas que é uma pessoa que não consegue se concentrar com tanta facilidade. E aí, como é que eu coloco uma pessoa dessa para fazer um trabalho desse que exige muito foco? Olha só, então algumas coisinhas eles já matam ali na entrevista comportamental, gente. Certo? Por isso que São pequenos detalhes, né? Oi? São pequenos detalhes que a pessoa já nota se serve ou não. Isso. Então, assim, ó, por isso que eu falo para os alunos, quando você vai concorrer uma vaga, olha o que é a função da vaga, o que vai fazer. Na função da vaga, a gente vê se a gente tem aquele comportamento ou não. Por exemplo, eu não concorreria a uma vaga que tem que ter um foco absurdo de ficar ali concentrado. Por quê? Porque não faz parte do meu perfil comportamental. Certo? E se eu entrasse num emprego desse, misericórdia, um inferno na Terra. Não dá certo. Então, a gente tem que saber qual é o nosso perfil, quais são as nossas habilidades, para a gente olhar para aquela função e falar, não, vale a pena eu concorrer. Tá? Uhum. Certo? Alguma dúvida aqui? Algum comentário? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Deixa eu só printar aqui a tela para vocês, depois mandar no grupo. Aí, gente, na entrevista comportamental, eu tenho uma coisa chamada competência que eu vou avaliar ali do meu candidato, tá? O que é competência, gente? Competência, a gente tem é muito conhecido aí o formato da abreviatura das 3 habilidades básicas, né? Das 3 partes, que é conhecimento, habilidade e atitude. Até coloquei aqui no cantinho do slide, como o chá. O que é o chá? Né? O que é uma competência? É a entrega. Então, se eu estou ali contratando uma recepcionista, qual é a competência de uma recepcionista? Qual é a sua principal entrega, gente? O que ela tem que fazer que é essencial? Na cabecinha de vocês, vamos lá. Tem que atender o cliente, né? Saber atender o cliente e saber passar o que a empresa faz. Sim. Mais alguém? Ana, Carleandra? Ser atenciosa, né? Saber ouvir e designar, né, a pessoa para a área que ela precisar, né, no qual ela está procurando. Uhum. Sim, com certeza, muito bom. Então, recepcionista, o nome já diz, é alguém que tem que ser bom em recepcionar. Recepcionar é alguém que é bom em receber pessoas, acolher pessoas, atender pessoas. Então, quais são as competências desse cargo? Ó, a pessoa tem que ser atenciosa, simpática, certo? Comunicativa, porque ela tem que lidar, falar com pessoas. Ah, mas ela também tem que fazer planilha, não sei o quê. Ok, pode ser uma a mais, mas qual é a competência principal? É isso aqui. Onde a gente pode colocar? Então, o que seria o conhecimento? Seria todo o conhecimento teórico que a gente tem sobre o assunto. Aquela pessoa que procura, por exemplo, estudar a comunicação, melhorar a sua maneira de passar uma informação, sua linguagem não verbal, conhecimento teórico. Habilidade é quando ela pega aquele conhecimento e resolve fazer práticas. Então, imagine que eu estou dando aula de comunicação para vocês e vocês começam a fazer esse exercício em casa. Então, você desenvolve a habilidade. E a atitude é ali na hora do trabalho dela, quando ela manda ver, quando ela faz o que tem que ser feito. Eu tenho uma atitude, tá? Então, eu preciso desses 3 para formar uma competência. Então, na entrevista comportamental, eu vou fazer isso. Eu vou usar uma técnica aqui que a gente chama de STAR. O que é a técnica STAR, professora? Eu vou avaliar a situação, a tarefa, ações e o resultado. Então, eu posso perguntar assim para a pessoa:
conta para mim, lá na empresa que você trabalhou, uma situação, né, onde você teve que fazer tal coisa, tarefa. E aí você tinha que agir de uma outra maneira. Aí a pessoa conta, então, quando eu trabalhava de recepcionista, aconteceu uma situação que foi um cliente que chegou fazendo barraco porque deram um produto errado para ele, né? E aí eu me senti na tarefa de acalmar e de direcionar esse cliente, eu me senti na responsabilidade de direcionar esse cliente, né, de conseguir resolver esse problema para ele. Ação, o que eu fiz? Chamei o supervisor comercial, expliquei, né, pedi para o cliente aguardar, peguei o número dele, depois consegui a resposta, retornei e o resultado foi que o cliente ficou muito feliz, me agradeceu. Você viu que eu contei um caso? E nesse caso tem tudo? Tem a situação, o que a pessoa sentiu necessidade de fazer, o que a pessoa fez e o resultado que ela deu. Tá? Então, às vezes é uma perguntinha tão boba e que o entrevistador está conseguindo encontrar a competência da pessoa. Certo? Alguma dúvida aqui, gente? E agora nada. Nenhuma dúvida, né? Então, nós temos aqui, então, a técnica da entrevista comportamental. Opa, peraí, deixa eu apagar. Aí aqui eu vou parar aqui para a gente começar na semana que vem, na entrevista técnica, tá? Então, como é que acontece a entrevista técnica? Eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação psicológica com vocês e a gente depois vai entrar nas técnicas de questionamento, quais são as perguntas de uma entrevista, certo? Então, vamos parar aqui na entrevista técnica. Por enquanto, por hoje, a gente viu quais são as etapas do processo seletivo, até mesmo para vocês que estão concorrendo vaga, saber, né, quais são as etapas que vocês estão. Já passei com a moça lá do RH. Você sabe que você vai ter que fazer uma entrevista também, ou conheceu quem é o teu superior ali daquela área, né? Algumas empresas vão te pedir para fazer uma avaliação psicológica. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar desesperado. Eles vão querer avaliar só como é que está tua capacidade cognitiva para o trabalho, tá? E aí a gente, conhecendo as etapas, vai conseguir lidar melhor ali, até com a nossa ansiedade de esperar o resultado, tá bom? E a gente viu aqui também como é que uma pessoa do RH faz uma entrevista comportamental e que ela avalia. Então, aquela perguntinha básica. Conta para mim o que você fez de importante. Conta uma situação que você atendeu um cliente que não estava dando certo, que você conseguiu resolver. Você sabe me dizer lá na sua escola, se em algum momento você foi criativa? Às vezes não precisa ser só experiência profissional. Então, esses causos aí que eles pedem é para entrar dentro daquela técnica ali, para saber se você tem a competência do cargo. Tá? Então, hoje foi o tema da nossa aula. Semana que vem a gente vai continuar, só que agora a gente vai ver entrevista técnica, avaliação, como é que funciona, tá? No caso de uma entrevista coletiva, como é que eu me porto? O que muda? E agora a nova novidade é a entrevista online, que é o que está em alta por causa da situação que a gente anda vivendo. Tá bom, gente? Ok. Alguma dúvida, algum comentário antes da gente finalizar aqui? Não. Tudo legal. Um beijo, boa semana para vocês, tá? Fiquem com Deus. Até quarta que vem, tá bom, gente? Se cuida. Até, Lu. Boa janta também. para Tchau. todos. Fiquem Boa noite. Fone, né?